Foi no 6 de novembro de 1922, cara, um século depois da independência, que foi oficializado o hino nacional brasileiro, com a autoria ali do Joaquim Osório Duque Estrada, que a gente já escutou falar tanto e tal. Então, o que eu vou contar para vocês é uma fraçãozinha pequenininha de uma aula que eu tenho exclusivo para membros aqui do canal, que conta toda a história do hino. Toda a história do hino. As variações, tal, autores, o tempo, paus, tudo tá lá na aula. Que é só uma fraçãozinha. Se você é membro do canal e não assistiu ainda, pode dar uma olhadinha lá. Eu acho que é a aula número 1, que eu falo do hino nacional, que o pessoal tá cantando o hino nacional terrivelmente mal. Então vale a pena essa aulinha. Eu acho que é a aula primeira aí do canal, tá? Então, no ano de 1822, olha só, não confunda. A oficialização do hino nacional, 1922. Mas o cara que fez lá atrás a melodia, um século antes, 1822, exatamente um século, né? Ali, 1822, o Brasil vivia um momento decisivo, né? A independência estava no horizonte, ainda não tinha acontecido. Até que um caboclo lá, chamado Francisco Manuel da Silva, tem uma imagem dele aqui, ó. Olha ele aqui. Francisco Manuel da Silva, ou puta cara de gente boa, não tem uma cara de gente boa. Tem uma cara de ser muito gente boa. Então, o Francisco Manuel da Silva, jovem músico carioca, percebeu a necessidade de se criar algo que representasse o novo país. Muito natural. Ele era músico. Tem alguma coisa acontecendo na sociedade, então ele quer fazer uma música. Se ele fosse um escritor, o cara faria um conto, um poema, tal. Se ele fosse um artesão, faria uma estátua, tal. E por aí vai, com a sua vocação. Então, músico, fazer uma música, natural, né? Com essa inspiração, ele compôs uma peça instrumental, não tinha letra, só instrumental, para celebrar aí a independência, e foi tocada pela primeira vez logo depois do Grito do Ipiranga. Não tem nada a ver com o hino da independência. Já podeis dar pátria, filho, ver contente a gente, não ter mais ímpias falanges, não ter mais ímpias falanges. Isso aqui é importante. Isso é outro hino. Outro hino. Eu tô falando da melodia do atual hino nacional. São duas coisas diferentes, beleza? Então, ele compôs essa peça instrumental, foi tocada a primeira vez logo depois da independência. A melodia era bonita, marcante, vibrante. Mas nos primeiros anos ali da composição, ela não tinha nenhuma força oficial. Foi só uma música criada por um cara lá qualquer. Não conseguiu ganhar espaço, ser alguma coisa oficial naquele momento. Durante o Império, a música foi utilizada em alguns eventos, cerimônias, tá? Era uma melodia de celebração. Aos poucos ela foi sendo adotada, mas não era oficialmente nada, nem hino nenhum. A musiquinha que sempre tocavam lá, muito bonitinha. Dom Pedro II, ainda garoto, jovem, ele via naquela música algo que representava o espírito do país. Ele gostava da música. Tanto é que ela foi tocada na coroação dele. Foi tocada na coroação de Pedro II, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui na minha história. Vou aqui, o Francisco Manuel tá aqui. Eu vou falar daqui a pouco desse cara aí, desse sujeito que parece o general da espada lá, o Floriano. Aqui, ó. Eu até subi esse vídeo ontem com uma explicação ali no texto, porque eu descobri que somente um site na internet inteira tinha esse vídeo com essa música da coroação de Pedro II. Eu falei, pô, se esse cara sair do ar, a gente vai perder isso aqui. Aí eu subi, tá livre aí também, aberto, tá lá no canal do Palhaço. Quem é inscrito no painel do Palhaço
pode escutar. E eu botei aqui a descrição de tudo que eu tô falando aqui, beleza? Então, deixa eu tocar a música que foi cantada na coroação de Pedro II, com uma letra específica, porque essa melodia do nosso hino nacional, ela teve diversas letras na história, diferentes, tá? Nunca nada oficial. Mas vamos escutar o que tocou na coroação de Pedro II, que ele já adorava essa música, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sei que quem escuta isso pela primeira vez fica tremendamente decepcionado. O pessoal fala assim: tá de sacanagem que roubaram a música do hino nacional do tempo do Império. Roubaram o hino lá da coroação de Pedro II. O povo adorava essa melodia. Fizeram concurso, tentaram mudar o hino várias vezes. Mas isso é outra história. Deixa eu continuar o relato aqui para vocês entenderem a timeline. Eu sei que já toquei isso aqui algumas vezes, não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema, mas é que as efemérides do dia vai puxando e a gente vai acabando voltando no mesmo assunto. E é bom que fica marcado, né? E tem sempre gente nova na audiência. Então, você vê, é uma peça belíssima. É muito bonita. É muito legal. A melodia é realmente vibrante, marcante, empolgante. E o jovem imperador, o garoto, adorava. Então, durante o Império foi usado em várias cerimônias, como foi essa da coroação de Pedro II, mas ela permaneceu sem uma letra por muitas décadas, oficial. Era só a melodia solta e as pessoas faziam ali o arranjo que queria e tal. Então, a grande virada aconteceu quando veio a proclamação da República, com o fim da monarquia, do golpe da República lá. O governo provisório, não se esqueça aí, Rui Barbosa, quando redigiu com o consentimento lá do Floriano, do Deodoro, a República era provisória e ia ter um plebiscito para a população decidir se ia ficar monarquia ou república. Eles só fizeram um detalhezinho assim, fizeram o plebiscito 103 anos depois da declaração da República. 103 anos de trabalho de destruição do imaginário monárquico para você depois perguntar: ah, você prefere agora a república ou aquela coisa que eu nunca te disse o que é? Aí, claro que a galera escreveu e votou pela república no referendo de 93, né? Então,
Com o fim da monarquia, o governo provisório decidiu que era necessário criar um novo hino para um novo Brasil. Foi realizado um concurso e uma nova composição chegou a ser apresentada, mas o povo não aceitou. Só tinha duas músicas no páreo. A do Pedro I, que é o que era considerado o nosso hino nacional na época, que hoje é o hino da independência, do japonês da Pátria Filho. Era o hino da brasileiro, né? E o povo só aceitava esses dois. Então, foi realizado um concurso público e a melodia do Francisco Manoel, que a gente acabou de escutar, já estava no coração dos brasileiros. Ou era essa, ou era o hino do Pedro I. A República falou, não, do Pedro nem fudendo. Podia ser a nona de Beethoven, mas não pode. Sobrou a outra, do Francisco Manuel da Silva, que já estava ali na cabeça e no coração dos brasileiros. E o presidente Marechal Deodoro da Fonseca falou ok, decidiu mantê-la, e o desafio passou a ser encontrar uma letra que encaixasse na música. Então foi somente em 1909, 20 anos depois da proclamação República Brasileira. Então, 20 anos depois, que o Joaquim Osório Duque Estrada, cadê o caboclo? Cadê ele? Eu tenho aqui a foto dele aqui. Cadê você? Jaquim. Ah, ele aí. Joaquim Osório Duque Estrada, tá? 1909, que ele escreveu os versos que a gente conhece hoje. Então, esses versos eles exaltavam ali as belezas naturais do Brasil, o heroísmo dos habitantes, a luta pela liberdade. Então, essa combinação, que são os versos, o hino nacional é belíssimo, né? Com essa melodia, fez um casamento muito bacana, muito bonito, né? Enfim, foi oficializado como hino nacional brasileiro em 1922. Você vê, a música surge em 1822. A proclamação da República, 1889. A letra, 1909. E a oficialização, 1922. Isso é que é uma demanda prioritária, né? Um século para o negócio acontecer. Né? Então, a história do hino, ela acaba refletindo essa trajetória do Brasil, né? Passando aí por momentos de transição, debate e tal. Aqui, ó, tem uma imagem bonita lá, oficial, cadê? Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Da letra, lá de 1820, foi oficializada, né? 1922, já tá com Brasão da República, mas é uma música do tempo do Império, tá aqui, oficial, tá? Assim como que tá a partitura lá de Francisco Manuel da Silva, para piano, original também, de 1822. Aqui o do governo, tá? O cara que fez a música, essa carinha de gente boa, o cara que fez a letra. E uma coisa interessante é que o Francisco Manuel da Silva, que fez a música, e o cara que fez a letra, nunca se encontraram, nunca se viram. Tem um século de diferença entre os dois. E você, quando na escola fala, vamos tocar o hino nacional, música de Francisco Manuel da Silva, letra de Osório Duque Estrada, você pensa que os dois paravam no botequim lá, fumando cigarro, tomando uma cervejinha. Não, o que a gente faz aqui? Não, vamos acertar isso aqui. Tá lá, palitando o dente, lá comendo uma linguicinha calabresa. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Nada. Nunca se viram, nunca se conheceram. O cara da música é um, o cara da letra é outro, com um século de diferença, e surge aí o hino nacional brasileiro, hino nacional brasileiro, que a gente já conhece, né? Estamos na Semana da Pátria, acho que não precisa a gente tocar aqui. Deixa eu fechar umas imagens aqui rapidinho. Sai daí Lula, sai Mayflower, aí partitura aí do Francisco Manuel da Silva, o original, o Francisco Chiquinho, Osório Duque Estrada, tá? E
uma coisa, um fato interessante também é que o Pedro I foi um grande compositor, tinha excelentes dons musicais. Isso dito pela Leopoldina, tá? E pelos europeus. Porque algumas peças dele foram tocadas na Europa. Tô querendo lembrar aqui o nome do autor que fez uma execução de peça pública dele. Rossini. Rossini. Rossini que possui o mais belo de todos os Stabat Mater. Pode procurar. Stabat Mater de Rossini. O pai do Palhaço era violinista, fundador da Ordem dos Músicos do Brasil, então eu vivi cercado de música clássica. Conheci bastante coisa com meu pai ali, escutando com ele explicando, cantando e mostrando lá o que significava. As músicas eram barato, era uma viagem tremenda que eu fazia com meu velho lá. E ele falando, ó, essa composição aqui foi escrita por causa de uma guerra napoleônica. Então você vai ver a cavalaria, você vai ver os canhões, aí tu ficava escutando a música, ela vai entrar agora a salva de canhões. Aí, eu falei, caralho, é mesmo, igualzinho. E realmente tinha toda uma história dentro da música, então eu aprendi assim, né? Então, quando eu faço a minha playlist das maiores clássicos que, na minha opinião, tá a Nona, de Beethoven, Concerto número 1 de violino e orquestra de Max Bruch. O violino fala, ele murmura, quase chora para você o violino. Concerto número 1, violino e orquestra, Max Bruch. Tá? Você tem o Stabat Mater do Rossini. A gente conheceu o Rossini por causa do Pica-Pau, Barbeiro de Sevilha, lembra? Fígaro lá, Fígaro no, Fígaro e Pica-Pau lá fazendo merda. Fígaro. A gente conheceu o Rossini assim. Pica-Pau era bom demais. Né? Então, Rossini, Stabat Mater, você vai chorar. Stabat Mater, né? Belíssimo Stabat Mater do Rossini. E, claro que você tem Bach, Toccata e Fuga, que eu acho que também é um negócio lindo demais. Por aí vai. Chopin, tem outras músicas aí que são belíssimas. E o Requiem de Mozart. Requiem de Mozart também é um negócio sensacional. Então, o Pedro I, ele fez algumas composições que o Rossini tocou na Europa. É a imprensa lá. Rossini. Sensacional. Quanta inspiração. Ele falou, não, foi eu não. Essa composição é de Pedro I, imperador do Brasil. Caraca, Leopoldina mandou carta pro pai e falou assim, pai, Pedrão é bonito, o cara é bom, tá? Porra, mas ele é muito bom na parte musical. Palavras de Leopoldina para uma carta para o pai. E Leopoldina tinha formação musical. Então, o Pedro, ele não só escreveu o nosso... Tá lá, participou da construção do nosso hino da independência, fez a apresentação, inclusive, no próprio dia do grito, mas ele também escreveu o hino de português, vocês sabiam? O hino da carta, que quase um século ficou lá como o hino português, o hino oficial de Portugal, foi escrito por Pedro I também, ele fez o hino português. Cadê, ó? Tá aqui, ó. Hino da carta. Aqui, ó, capa da abertura do hino da carta, que está sob a guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, a autoria lá de Pedro I. Tá? Então, dá para escutar aqui um pedacinho, só para vocês terem uma ideia. Uma composição do Pedro I, cara. Mole, durou lá como hino um tempão. Vamos ver. Começo.
Aí, então, só para pegar um pedacinho, né, pra gente ver o hino da carta aí para Dom Pedro I escreveu para Portugal e foi até, deixa eu ver aqui o período, foi de 1834 até 1911. Porra! E nesse período, cara, vocês conheceram a bandeira de Portugal nesse período? Cara, é a bandeira mais bonita da história de Portugal, essa bandeira desse período, de 1830 a 1910. Eu tenho aqui em casa, tá pendurada na minha porta ali. Eu acho essa bandeira a mais bonita bandeira da história de Portugal, essa aqui, que foi o período de liberdade, né? Período de tremenda liberdade. Aí, beleza? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.